ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinaud, 74, telefone 3871 1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castiere Stackflet. Boa noite, gente linda. Sextou aqui na Rádio Valinhos FM 87.9. Sejam muito bem-vindos. Estou estreando aqui o programa Não Há Nada a Rejeitar. Meu nome é Castiere Stackflet. Eu sou psicanalista e escritora. Confesso para vocês que eu estou bem nervosa. Minha primeira vez na rádio. E eu acho que esse nervosismo é bom que vocês sintam também, porque o Não Há Nada a Rejeitar é um programa para a gente mostrar as nossas vulnerabilidades que fazem parte da nossa vida, da nossa essência, e que muitas vezes a gente quer rejeitar, não quer mostrar para as pessoas, né? E falando um pouquinho do programa para vocês, vou apresentar para vocês o conceito desse programa. Ele nasceu de um lugar que veio de algumas experiências como psicanalista e também na minha vida pessoal. E aí nasceu o livro Não Há Nada a Rejeitar, apenas muitas coisas a rever. Esse livro é o meu bebê, apesar de eu estar lançando o segundo livro. E nesse livro eu falo um pouquinho das sombras, né? Jung sempre dizia que as nossas sombras fazem parte do nosso ser e quando a gente as rejeita, geralmente a gente também rejeita as nossas partes maravilhosas, que é a nossa luz. E com isso nasceu o livro e desse livro estamos aqui hoje num programa onde vamos falar de saúde mental, vamos trazer neurociência, PNL, vamos falar de espiritualidade sim, porque isso faz parte da nossa vida. Eu quero trazer histórias de pessoas incríveis que superaram muitas coisas na vida para mostrar que é possível a gente ser feliz mesmo com todos os desafios, que é possível a gente sair do papel de vítima e tomar as rédeas da nossa vida. E hoje, um dia extremamente especial para mim, que é estreando esse programa com todo o carinho que eu recebi do pessoal da rádio. Nós estamos ao vivo no meu Instagram hoje, estamos ao vivo no YouTube da rádio e na frequência 87.9. Sejam bem-vindos, vocês podem interagir comigo no Instagram, podem interagir no YouTube da rádio. E eu tenho uma convidada especial. Eu escolhi essa convidada porque a história dela me inspira. Porque ela é uma pessoa que superou um desafio bem grande, que muitas pessoas têm dificuldade de passar da maneira que ela enfrentou. Não foi fácil. Não quero me emocionar aqui, mas a história é emocionante. Eu estou aqui com a Adriana Massagardi. Seja bem-vinda. Obrigada. A Adriana vai contar pra gente como ela superou um câncer estágio 4, grávida das suas trigêmeas, certo? Começou com 3, né? Depois Isso. foram 2. E foram alguns anos de luta e a história é linda, a história tem superação sim, mas tem um porquê e a gente vai tentar... eu quero que vocês sintam essa energia que ela vai mostrar na história dela, que é essa vontade de viver, essa vontade de fazer acontecer. Às vezes a gente tem decisões para tomar que são muito difíceis e apesar do que ela estava vivendo, ela tomou as decisões que precisava, ela deixou ser guiada espiritualmente, emocionalmente, com apoio de amigos e familiares. E isso para mim é um exemplo e eu quero agora que você comece a se apresentar, contar um pouquinho aí da sua história, desde o início, quando você se casou e como que foi. Tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de poder estrear esse show, né, tão importante, né, falar sobre essas coisas, né. Então, eu sou Adriana, como você falou, e aos 21 anos de idade eu me casei. Eu morava nos Estados Unidos. Quando eu me casei, conheci meu marido lá, né? Estava estudando, ele também.
E depois nós terminamos a faculdade, resolvemos voltar para o Brasil, voltamos para o Brasil. E quando a gente chegamos, estamos falando do ano de 1999, né? Nós decidimos que era o momento de começarmos a aumentar a nossa família, né? A termos os nossos filhos. Então, nós decidimos que era isso e começou, então, uma jornada de eu tentar engravidar. E foi passando o tempo, Axé. Eu não me engravidava. E foi passando o tempo, eu não me engravidava. E ia de um médico para o outro, nada acontecia. Antes de você entrar nessa parte, eu tenho um comentário que quando eu fiz a sua imersão e vi a sua história, eu acho interessante comentar. Tem uma coisa que Jung fala que chama sincronicidade. A gente usa muito esse termo também para quem fala muito de física, de frequência. E a gente, na espiritualidade também, que é os caminhos do Senhor, né? E você fala, né, que você conheceu ele nos Estados Unidos. E o mais interessante é que você era de Jundiaí? Não, ele de Jundiaí, eu de São Paulo, capital. Pertinho. Pertinho. Mesmo a igreja, mesmo grupo de amigos. Não necessariamente mesmo grupo de amigos, mas mesma igreja, mesma crença, né? E famílias italianas. Tudo muito próximo. Se conectar e foram se conectar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu gosto de comentar isso porque a sincronicidade da vida, ela não é à toa, ela não é coincidência, né? E aí, então, vocês decidiram que queriam engravidar e começaram com a dificuldade. Isso. E o tempo foi passando e nada acontecia. Eu ia para México, ele ia para México. Entre aspas, estava tudo certo, mas aí acabamos descobrindo que eu tinha endometriose, fiz a cirurgia, a laparoscopia, fiz todo o tratamento. Você, quem descobriu que tinha endometriose? Eu fiz descobrir. Conta pra gente como que foi essa sensação. Depois de um tempo que você vai aos médicos e ninguém te dá uma resposta, você começa a estudar os seus sintomas, né? Eu comecei a estudar os meus sintomas em artigos científicos fora do Brasil, na PubMed, assim por diante. E aí eu falei, nossa, eu tenho esses sintomas, eu tenho isso, olha só. E ponderando, orando a respeito, eu cheguei na médica e falei, olha, onde é que você vai me abrir? Se não vai ser você, quem vai ser? Porque abaixo eu tenho esse negócio aqui, ó. E dito e feito, porque quando ela me abriu, eu já estava no estágio avançado, já tinha tomado os meus ovários, as minhas trompas, rolado o meu útero no meu intestino. É uma doença silenciosa, porém é uma doença séria, né? E aí eu fiz todo o tratamento, fiz mais do que uma cirurgia, tudo acompanhado por médico. Depois chegou um momento que os médicos falaram, vamos induzir a sua ovulação, induzir, não engravidava. Até chegou um momento, Rachel, que o próprio médico falou, olha, vamos fazer fertilização in vitro. Onde você tira o óvulo da mulher, o esperma do homem, você fecunda, faz, né, o embrião, implanta na barriga da mãe. Eu fiz todo o processo com meu marido e deu super, ultra certo. Já na primeira tentativa deu certo. Implantaram 3 embriões, estamos falando 7 anos depois de eu começar a jornada para tentar me engravidar. Nós estamos falando do ano de 2006. Agosto de 2006 eu estava grávida. Era uma alegria maravilhosa. Como eram 3 embriões, eu já tinha dado o nome de 3 meninas. Amanda, Samantha e Giovanna. Eu falava, são 3 meninas. Só que a vida foi desenrolando de uma tal forma que eu não tive, nem eu e nem o Júnior, meu marido, tivemos assim, o gosto de poder curtir essa gravidez, né? Porque no final do mês de agosto de 2006, eu fiquei sabendo que eu tinha um carcinoma de borda de língua, estágio 4. Borda de língua, né? Borda de língua. Eu nem entendi o que era aquilo. O médico falava, você tem uma doença, eu tinha 29 anos de idade, pessoa dá em homem, acima de 60 anos, tabagista.
alcoólatra, sedentária. Eu não era nada daquilo. Nada disso. E tudo que eu queria era poder curtir minha gravidez, ver minhas filhas nascendo. E eu me lembro que logo depois que nós recebemos esse diagnóstico, questão de um mês um pouco depois, um pouco antes da cirurgia, para retirar o tumor, esvaziar a cervical, eu me lembro que eu tive um sangramento e eu perdi um embrião. Aí eu falava, Amanda foi embora. Eu dava nome, né? Amanda foi embora. E com 3 meses e meio de gestação, eu tive que passar pela cirurgia para retirar o tumor, onde foi cortado e retirado 50% da minha língua, esvaziado a minha cervical. Antes da cirurgia, os médicos comentaram que não iriam fazer a cirurgia por você estar grávida. Isso, exatamente. Nessa jornada de você achar um cirurgião, eu passei por muitos médicos. Estamos falando mais de 15 médicos, tá? Nossa, 15 médicos, mais de 15. Eu e meu marido saímos de um e para o outro, saímos de um e íamos para o outro. E cada vez mais nós íamos para os médicos, o prognóstico era pior. Eu ouvi de alguns médicos de que eles não iriam fazer cirurgia em mulher grávida, porque tinham que abortar. Eu falava, você não sabe o que eu passei para engravidar. Então, se você não quer me tratar porque eu estou grávida, então não tem que fazer aqui, né? Ouvi de vários, quase 100% deles, não, 100% deles me disseram, Adriana, se você sobreviver ao tratamento que você tem daqui para frente, muito provavelmente eu diria que você nunca mais vai falar. Se você sobreviver, você nunca mais vai se alimentar via oral, pela sua boca, só por uma sonda. E eu olhava para os médicos e eu falava, mas quem é você para me dar esse veredito? Eles falavam, mas você não sabe o que tem pela sua frente. Realmente eu não sabia. Mas eu falava, mas você não tem esse poder de me dizer se eu sobreviver, isso ou eu aquilo. Nós não estamos lá ainda, nós estamos aqui agora, né? Eu posso dar uma pausa? Eu acho muito interessante quando você fala isso, que é uma coisa que eu falo muito para pacientes, para amigos, né? Quem me acompanha aí sabe que eu sou fanzaça de PNL, sou programadora neurolinguística e as palavras têm poder. A gente se reprograma o tempo inteiro com aquilo que a gente fala. E por mais que você não estivesse entendendo o que estava acontecendo naquele momento, a sua audácia de virar para a médica e falar, não, quem é você para falar que eu não vou falar, que eu não vou andar, que eu não vou comer, que eu não vou... Isso já era uma força que estava te ajudando. Você estava se reprogramando e se blindando da possibilidade de dar ruim. Talvez pela minha audácia, sei lá o quê, enfim. Até que nós conhecemos o cirurgião que fez a cirurgia em mim, e ele falou, olha, não, tudo bem que você está grávida, eu vou fazer a cirurgia em você, e ele foi fantástico, maravilhoso. Foi um momento bem complicado, porque quando eu acordei da cirurgia, anestesia geral, aquela coisa toda, intubação, aí você começa, eu vomitava muito, toda enfaixada, com dreno, com sonda, o resto da língua para fora, toda costurada, assim, horrível. Eu me lembro que quando ele foi na UTI me ver, ele falou assim para a Sherry, olha, foi tudo bem na cirurgia, só se você afogar ou perder a respiração, vou fazer a traco, tchau. Quando você me contou isso, foi assim, oi. Eu até entendo, gente, que os médicos, eles estão ali vivendo um estresse, estão cuidando da vida. Sim. Mas a gente sente falta do acolhimento, né? É simples assim, ó, se você afogar, vou fazer a traco e pronto. Bem, sei lá. Enfim, eu sei que aquele momento da minha vida não foi um dos mais difíceis, mas foi um dos. E digo para você, Rachel, se eu não tivesse as minhas filhas no meu ventre, eu não teria lutado o que eu lutei. Porque já não era mais eu. Era eu, a Samantha e a Giovana. E eu falava para elas, nós vamos vencer, vamos lá. Eu sentia elas comigo.
Foi a sua força foi mesmo. minha força mesmo. Lá foi muito além de mim. Não posso levar o mérito. A gente está num final de semana do Dia das Mães. Exatamente. Quando você me contou isso, eu acho que a gente está falando de todas as mães aqui. Quantas Sim. não têm as suas lutas pelos seus filhos? Sim, o fato delas serem mães e lutar por eles, né? O quanto isso não move elas. Sim. E lá naquele momento não era mais eu. Ela falou, a mãe leoa existe mesmo, a mãe leoa ela existe, essa força existe. Está lá dentro de nós. Né? Então você está lutando pela sua cria, pelos seus filhos, né? E você ter que se alimentar pela sonda, ela vai até o seu estômago, a boca do seu estômago não fecha, aquela sensação de refluxo, tudo mais, horrível, difícil. Mas fiquei lá alguns dias, uns 3, 4 dias na UTI, e de lá fui para o quarto. E depois eu fiquei uma semana no quarto, recebi alta, fui para casa, vida recebe, pelo menos uma vez por semana, eu tinha acompanhamento no médico. Chegou um momento de tirar os pontos do pescoço, os pontos da língua raimeram, né, sozinhos. E depois, passado algum tempo, nós estamos falando, a cirurgia foi em outubro de 2006, tá? Passado mês e pouco, mais ou menos, lá para meados de novembro, eu cheguei para o médico e falei, olha, tem uma coisa muito estranha na minha pessoa, isso não está legal, estou sentindo uma coisa que não está legal aqui. E ele virou para mim e falou assim, olha, Adriana, lá, o material da cirurgia, lá no laboratório, deu borda livre, tudo certo, você vai terminar a gestação e depois você vai fazer a rádio. Acho que você está um pouco emocional, não sei o que. Eu falei, olha, tem uma coisa errada aqui. E eu tenho uma pergunta, assim, né? Nesse ponto, nesse momento em que você fez a cirurgia, fizeram a biópsia, estava tudo ok, você sentia fisicamente ou emocional? Era uma coisa mais de intuição ou você sentia mesmo alguma coisa errada? Eu sentia fisicamente que tinha algo errado. E aí, quando você falou para ele, ele falou não. Ele falou, não, você está no processo de cicatrização, é normal você ter... Eu cortei, foi tudo cortado, os seus nervos, vários tecidos foram cortados, mexidos, então é normal você ter uma sensação diferente. Mas eu falava para ele, tem alguma coisa errada. Uma coisinha sempre falava, você tem uma coisa errada. Ele falava, não, está tudo certo. Até chegou um momento, Rachel, eu tinha uma massa de 12 centímetros no meu pescoço. Vinha até atrás da minha orelha, a minha cabeça ficava assim, eu não conseguia deixar ela ereta. Travou a minha mandíbula, eu não conseguia mais abrir minha boca. Aí ele mandou fazer uma punção. Aí quando chegou o resultado da punção, ele falava, nossa, mas eu não acredito, as bordas eram livres, não sei o quê, papapá. Já era uma metástase. E aí foi muito difícil, porque foi um pega para rapar, eu não ia saber o que fazer. Alguns médicos me disseram, nós vamos arrancar sua mandíbula, enfim. Até que eu coloquei meu joelho no chão, pedi orientação para o nosso criador, para o Pai Celestial, e fui parar no Sírio-Libanês. Na época, estamos falando agora em dezembro de 2006, tá? Não tinha dado um ano ainda de você ter estamos falando descoberto a gravidez. 26 de dezembro de 2006. Eu fui para 2 hospitais em São Paulo. Um dos hospitais, os médicos olharam para mim e para o meu marido e falaram assim, não tem o que fazer, é melhor ela ir para casa, ela não passa do ano novo. Ou seja, menos de um mês de vida. Não, de 26 para ano novo, 5 dias. Uma semana. Aí nós fomos parar no Sírio. O doutor, então, Fernando Maluf, de cabeça pescoço, nos atendeu. Ele era especialista. Ele é, né? Cabeça e pescoço. Ele foi, assim, fantástico, fenomenal. Deu uma super atenção para nós. E a fala dele, depois dele me examinar, olhar todos os exames, ele falou assim, nessas palavras ele falou assim, estamos no time que está perdendo.
precisamos fazer uma quimioterapia urgente na Adriana, bombástica. Ou é tudo ou é nada. Aí meu marido falou, não, mas ela está grávida, e as meninas, como é que vai ser e tal. Ele falou, não, vamos usar, medicamentos já foram usados anteriormente por mulheres grávidas, mas eu vou focar na Adriana, porque se eu focar nas 3, nós vamos perder as 3. Então eu vou focar na Adriana. Ou seja, ele foi muito profissional, com muito tato muito também. Muito tato. Maravilhoso. Ele foi, assim, muito bom mesmo. E eu me lembro que ele falou assim, você vai fazer um jejum. Eu comecei a dar risada, eu falei assim, eu já não vou lá. Tá tudo certo, fazer o jejum, tá tudo Não põe bem. o pulso faixa, pode ser, hoje mesmo. Eu me lembro que eu pus o pulso faixa, começamos a quimioterapia, foram 5 dias de quimioterápicos. Direto, ele colocou um aparelho em mim e tal. A quimioterapia começou a dar muito certo. Começou a responder pro lado positivo e pro lado negativo, né? Deixa eu só... Léo, tem comentário, alguma coisa assim? Gente, só... Se vocês tiverem com alguma dificuldade para entender a Adriana, só para vocês saberem, né? Ela tratou toda essa parte aqui. E vem anos tratando, hoje ela fala super bem. Mas ela pode falar um pouquinho mais devagar, se vocês não estiverem entendendo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar lá no YouTube ou aqui no Instagram também. Eu tô ao vivo no Instagram. E se alguém quiser também, pode ligar aqui na rádio. O telefone é 19-3871-1523. Acho que o Léo pode colocar aí na telinha também o telefone da rádio. E é isso. Tem gente aqui com... Ó, Castieri, que menina maravilhosa, muito orgulho de você. Gerson, muito obrigada. O Gerson é uma pessoa incrível, inclusive é o escritor do prefácio do meu novo livro. Crimes e Efeitos, que eu sou super fã, gente. A Camila tá aqui com a gente. Boa noite, lindona, estou aqui com você. Fiorella, nossa parceira, a Adriana conhece. Orgulho em ter você como amiga. Gente, obrigada por vocês estarem me prestigiando aqui. É muito gratificante mesmo. Esse eu não tô conseguindo ler, gente. Olha meu olho, hein? Que bom ouvir vocês. E essa história. Maravilhosa de vida. É sim. Então, gente, vocês podem participar, mandar perguntas, ok? E tem Márcia Lúcia dando boa noite. Boa noite, Márcia. Bem-vinda ao Não Há Nada a Rejeitar. E aí, Adriana, conta. Aí começamos a fazer a químio, né? Foi pro lado positivo e pro lado negativo da químio. 13 dias depois, mais 5 dias de ciclo de químio, bombacha também, novamente. Aí eu fui parar no hospital. Aí o meu cabelo terminou de cair, aí meu rim parou, minha medula parou, aí minha pele inflamava, fui parar no leito, onde eu estava no leito do hospital, o sonda para tudo, tomava banho de leito, e as meninas eram monitoradas todo dia, porque minha bolsa estava cefando, até que ela secou de vez. Quantos meses de gestação? 5 meses e meio. E aí elas precisavam ser retiradas, né? Mas eu não tinha glóbulos brancos, eu não tinha glóbulos vermelhos, eu não tinha plaqueta. Eu não tinha nenhuma condição de passar por uma cirurgia. Corta, para. A gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta para vocês entenderem o desfecho dessa história, que é muito lindo. E a gente volta já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castieri Stackflat. Voltamos em instantes após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Maio Amarelo chegou. Um movimento pela vida e pela segurança no trânsito em Valinhos. Respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança e nunca dirija após beber. Atenção, cuidado e responsabilidade salvam vidas. Maio Amarelo. Juntos por um trânsito mais seguro. Apoio
Autoparque do Brasil. O aplicativo do Autoparque é uma solução fácil, rápida e confortável para você ativar seu estacionamento rotativo. Baixe o aplicativo Autoparque Pay, cadastre-se e compre horas e estacionamento com cartão de crédito, débito ou no Pix. Ative seu estacionamento de onde estiver e não precisa retornar ao seu veículo. Mais informações pelo telefone 19 3829 1929 ou pelo site autoparquedobrasil.com.br. Agora ficou mais prático estacionar em Valinhos. Agora você também pode pagar pelo QR Code. É só escanear o código, preencher seus dados, informar o e-mail, a placa do veículo, escolher o tipo de veículo, selecionar o tempo desejado e emitir seu ticket. Rápido, simples e direto do seu celular. O mercado de trabalho mudou e a Anhanguera Valinhos saiu na frente para você não ficar para trás. Estamos com vagas abertas para as novas graduações presenciais em fonoaudiologia e nutrição, além de terapia ocupacional. Quer rapidez? Turbine seu currículo com nossos cursos técnicos, profissionalizantes e apenas 10 meses ou nossa pós-graduação acelerada a partir de 4 meses. É a sua chance de se especializar com quem é referência. Venha nos visitar. Avenida Invernada 595, no bairro Vera Cruz, em Valinhos. Ou garanta sua vaga agora pelo WhatsApp 19 9900 99433. Anhanguera Valinhos, onde o seu futuro acontece agora. Valinhos, terra do figo de progresso e gente que faz a diferença. Neste 28 de maio, celebramos 130 anos de elevação a Distrito de Paz. Um marco que representa união, crescimento e orgulho para todos nós. Parabéns, Valinhos! Apoio. Valinhos celebra 130 anos de elevação a Distrito de Paz neste 28 de maio. A Clínica de Fisioterapia Zanuck parabeniza nossa cidade e reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar. Fisioterapia e osteopatia para adultos e crianças, com atendimento também domiciliar. Avenida 11 de agosto, 2204 e o telefone 19 99225 2558. Clínica Zanuck, cuidando de você. Elétrica Avenida, tudo em materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. Poste padrão pronto, CPFL e padrão DAI. Tudo para construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado. Parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos projetos de elétrica, hidráulica e de manutenção. Agora também com energia fotovoltaica, fornecendo e instalando. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851. Valinhos FM, a voz da nossa gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Voltamos aqui com a Adriana Massagard, nossa convidada. E é isso. Adri, a gente estava falando do momento em que você precisou, por emergência, ter as suas filhas. E nesse momento você comentou que não estava saudável para uma cirurgia. Não, né? Não tinha absolutamente nenhuma condição. Mas aí eu acabei tomando 8 bolsas de sangue. E depois eles me deram uma injeção para ajudar a amadurecer o pulmão delas, né? E fui para cesárea. Nem deixaram meu marido entrar na sala, tadinho. Ele ficou lá todo esperando, mas... Pelo risco, né? De acontecer alguma coisa mais grave. Isso, e depois nós três fomos para a UTI. Depois de 3 dias eu saí da UTI, fui para o quarto. Elas nasceram dia 26 de janeiro de 2007. E o aniversário do Júnior, meu marido, é dia 29 de janeiro. Esse foi o dia que eu saí da UTI, era 29 de janeiro. Cheguei no quarto, ele falou assim,
vamos ver as meninas, elas estavam no mesmo hospital, estávamos todas nós no mesmo hospital. Eu virei para ele e falei assim, nossa, amor, em ver as meninas, eu correndo na maratona, porque é sair da cama, é sentar na cadeira de roda, é ir até lá, é levantar, é lavar a mão. Um esforço enorme para você, né? Muito, né? Aí ele falou, não, vamos, vai. E eu falei para ele, olha, esse é o meu aniversário, meu presente para você é ir lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foram os 30 minutos que nós quatro estivemos juntos nessa terra. Porque naquela madrugada a Giovana faleceu. Nossa. Então, se eu não tivesse ouvido ele, né? Ele já sabia, eu acho. Ai, então, não consigo, não dou conta. Então, foi um momento muito único na nossa vida, o dia 29 de janeiro de 2006. Né? Samantha viveu 68 dias e ao longo dessa jornada eu fazia químio uma vez por semana e rádio de segunda a sexta. E foram 22 químios, 44 sessões de rádio. É muita coisa para aguentar. É muita coisa. E nesse momento, o que te dava força era sua filha? O que me dava força era muita vontade de não deixar o meu marido. Não queria deixar ele. Não queria deixar minha família, os meus pais. E queria poder criar minha filha. Mas depois que a Samantha faleceu, foi um baque para mim, para o Júnior, sem dúvida alguma. Mas eu fiquei alguns dias pensando assim, nossa, eu só faço tratamento, né? Eu faço tratamento para quê? Ah, para viver com quem ama, beleza, mas para que mais? Então, qual o propósito, né? Porque quem faz tratamentos longos, em tratamentos difíceis, sabe e percebe, sente no corpo o quanto o corpo sofre, né? E você perde. Aqui minha rádio tiraram de mim muitas coisas. Eu não tinha convívio social, mal conseguia me alimentar. Eu falava bem mais enrolado do que eu falo hoje. Hoje eu falo por charme. Hoje eu sou charme. É. Eu não conseguia fazer quase nada. Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, eu chamo ela de tia Irene, a Irene Moraes, né? E ela... Tia Irene, maravilhosa. Beijo pra você. É, fantástica. Ela me tirava da cama, me dava banho. Eu me lembro quando ela me dava banho, eu falava assim pra ela, por que você está me dando banho? Não, para você lá fazer rádio. Por quê? Até eu achar um propósito de vida, entende? Aí, por alguns dias, eu fiquei refletindo, o que eu gosto? Além de amar a minha família, amar o meu marido, amar a minha família, o que me traz felicidade nessa vida? Eu falei, nossa, eu adoro muito a natureza, adoro os animais. Eu curto pra caramba andar a cavalo. Meu, eu vou terminar esse tratamento, eu vou ficar boa, eu vou voltar a fazer o que eu gosto. Acelerou, então, o meu propósito. Entendeu? Então, você sabia que você tinha que ficar bem para voltar... Para eu poder voltar a fazer essas coisas que me deixam bem, que eu gosto. Depois de um ano que eu terminei o tratamento, eu consegui ir lá nos cavalos. E os cavalos me levaram à ecoterapia. Você ficou quanto tempo com a ecoterapia? Ao total foram 10 anos. E a ecoterapia foi um momento maravilhoso da minha vida e da vida do meu marido também, da nossa vida. Comecei como voluntária, depois eu fui estudar, voltei para a faculdade, fiz muitos e muitos cursos para me especializar na ecoterapia, voluntariei o tempo todo. Até o momento em que eu consegui... Um dos lugares que eu voluntariava, a dona falou assim para mim, eu vou fechar, porque eu preciso vender. Eu falei, não vai não. Eu acabei assumindo o local, mas nós tivemos que sair de lá. E meu marido desbravou um lugar para a gente montar um centro de ecoterapia. Montamos um centro de ecoterapia. Formalizamos uma equipe, abrimos o local. Chegamos a ser o quinto melhor centro de eco do Brasil. Mas eu me doava, Rachele. Eu imagino. Porque eu consegui, muitas e muitas pessoas me ajudaram nesse projeto.
muitas pessoas, empresas patrocinavam as crianças, né? Mas assim, eu me tirava pro labore. O quanto servir, porque era um trabalho voluntário que você amava. Talvez se você conseguir me dar em porcentagem o quanto esse trabalho te curou. Não. E eu não falo fisicamente, porque é muito pesado o que você passou. Provavelmente veio traumas, medos e etc, né? Veio, mas eles foram trabalhados. Mas no momento que mais me doava, eu mais me curava. Quando eu pegava uma criança especial, quando eram crianças prematuras, quando eu mais sempre me emocionava. Mas pelo fato de eu poder doar algo para elas, ajudá-las no seu desenvolvimento de alguma forma, aquilo me curava também. Sim. Entendeu? Você usou o que você passou, colocou muita luz ali e levou isso para outras pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas num processo de cura, é quando a gente serve o outro aquilo que nos transformou. Eu fiquei à frente do meu espaço, né, do meu negócio, junto com o Júnior por 5 anos e meio, como dona, né? E depois esse ciclo se fechou e eu e o Júnior fomos fazer mais trabalhos voluntários. Mas aí em Vitória, cuidando de jovens missionários para a igreja. E depois nós voltamos na época da pandemia, e depois nós fomos fazer mais trabalhos voluntários de novo, mas dessa vez fora do Brasil, em Roma, por 1 ano e meio. Então, assim, agora a minha vida, Rachele, é contar a minha história para as pessoas. É contar para elas que quando a gente tem um propósito de vida, e quando a gente sabe o que a gente quer, e quando a gente exerce a resiliência, quando a gente tem fé em algo maior do que nós, as coisas acontecem. Sim. Gente, a Adriana, ela tem uma imersão que é linda. Ela realmente usa a história dela para trazer essa oportunidade da pessoa de olhar para a própria vida e ressignificar. Eu tive a oportunidade de fazer a imersão dela, é maravilhoso. Inclusive, é uma pergunta que eu tenho para você. Quando que a neurociência entrou na sua vida? A neurociência sempre, de alguma forma, fez parte da minha vida. Eu cresci num ambiente onde meu pai e minha mãe sempre estimularam a minha educação, o desenvolvimento de talentos e de dons. O meu pai, com a música, sempre estimulou essa parte na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós somos 8, né? Eu sou a 4 de 8. Então, meu pai toca piano, toca flauta, toca violão, rege coral. Ele entrou muito forte nas nossas vidas com essa parte. A minha mãe, a parte da arte, meu pai também, a parte das artes cênicas, do próprio canto. A minha mãe, a parte das artes, as artes manuais, a parte da culinária e tudo mais. E tanto meu pai quanto minha mãe sempre estimularam o estudo, a busca do conhecimento. Então, eu me lembro quando eu era, assim, bem no começo da minha adolescência, eu me lembro, nas férias, meu pai dando um livro do Monteiro Lobato para eu ler, depois ele foi dando outro, depois ele dava uma revista científica para eu ler, depois ele dava outra, aquilo só foi enxugando, né? Só foi aumentando a vontade de estudar. Isso nunca deixou de ser uma realidade na minha vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, fui escolhendo estudar, ler, me educar na minha da neurociência. Eu sou extremamente apaixonada pela neurociência. E hoje você usa a neurociência junto com a sua história para ressignificar a história de outras pessoas. Exatamente. E ressignificou a minha. Por isso eu falo fé e neurociência. Para mim, uma ajuda a outra. Eu sempre falo que os ensinamentos de Jesus Cristo, as histórias da Bíblia, elas são exatamente o que a ciência mostra, o caminho do autoconhecimento. Sem dúvida alguma. Quem não consegue unir as duas coisas não está entendendo nada. É sensacional. Então, quando você fala para mim que usa a neurociência e a espiritualidade, para mim faz todo sentido. Sim. Porque sem espiritualidade, nós não somos nada. Não estamos nem falando de religião aqui. Eu acho que todo ser humano tem que ter uma crença, né? Eu tenho uma crença no Pai Celestial, no nosso Criador.
tenho fé nele e tenho fé no Salvador. Então, essa é a minha base. E por ter essa base, isso me levou à neurociência. Eu acho lindo isso, acho muito lindo mesmo. Uhum. Bom, gente, eu acho que a história da Adriana emociona muito. Tem muita coisa para ser falado que não dá pra gente falar num único programa. Nossa, se eu começar a falar sobre a sessão de radioterapia, sobre o que aconteceu naquela época, quando a máquina quebrou, o quanto meu marido ajudou Nossa, o pessoal a consertar a aqui. máquina de radioterapia. Tem que voltar aqui para contar essas olha, histórias pra gente. Chama aí, viu? Tem muita coisa. Vamos ver se tem algum recadinho. Maria Lúcia, mulher exemplar. E gente, eu confesso para vocês que eu conheço. Camila, parabéns, estou aqui ligadinha. Beijo, Cá. A Ingrid colocou um recadinho ali. Gente, eu não tô enxergando, que horror. Maravilhosa, nasceu radialista, obrigada, mas você é suspeita. A Adriana tem uma história de milagre. Ela é um milagre real que o pai em Cristo fazem milagres na terra. Isso é verdade, gente, realmente. Adriana, muito obrigado por estar aqui comigo, por contar a sua história, por compartilhar, pelo trabalho incrível que você tem feito com a sua imersão, porque tem que chegar para mais pessoas que às vezes não têm uma referência de será que eu consigo sair desse lugar? E eu queria deixar com vocês onde vocês encontram a Adriana, gente. No Instagram dela tem o link da imersão dela. O Instagram dela é @ Drica com K Bueno Maza com 2 Es. Léo, dá para escrever aí? Drica Bueno Maza, tudo junto. DRHA. Então é Drica com K, DRIKA, Bueno Maza com 2 Es. E é isso. E aí na bio dela vai ter ali o link da imersão. E eu espero que vocês possam conhecer. Segue a gente também lá no Instagram da rádio, no meu Instagram. E se você tem uma história bonita para contar, eu quero ouvir. Então, me busca a rádio, me busca no Instagram, onde vocês quiserem, que eu farei questão de contar a história que você tem pra gente inspirar mais pessoas. Tachera, só pra gente finalizar isso daqui, quem decidir fazer a imersão, além de conhecer toda essa história a fundo, como nós já falamos aqui, vai ganhar 2 presentes, né? Gente, vocês estão ouvindo, hein? Um é o livro Crenças Invisíveis, que é completamente baseado na neurociência, onde eu abordo sobre as crenças limitantes. E o outro é o mapa, que eu dei o nome de Mapa da Esperança dos Sonhos. O seu mapa eu conheço. E nesse mapa é muita autorreflexão, muita neurociência. Travo muitos versículos da Bíblia também. Mostro as fotos minhas de antes, durante e depois. E apresento um plano de 30 dias. Isso é muito bacana. Prático. Para quem deseja, não sabe como tirar os seus desejos do papel, tá lá. Eu ensino a fazer. Então, é uma prática. E são materiais que você vai e volta e vai neles, entendeu? Sim. E te digo uma coisa. Essa história de imersão começou, vai fazer quase 1 ano. Esse material mapa já está na 3ª edição, porque a coisa não para de evoluir, de mostrar. Sim. Conforme as pessoas vão entrando, vão me dando feedback, e eu vou vendo, então você vai sempre agregando. Quando eu fiz, eu peguei o mapa da 2ª edição, você até falou para mim que dá para eu entrar lá para atualizar. Porque o acesso é visadíssimo, então você vai lá e você baixa, você vê. Estamos construindo já essa comunidade de pessoas que acreditam na fé, na neurociência, e acreditam, Pacheco, porque eu levanto essa bandeira. Eu acredito que nós não somos e não precisamos ser o produto de um rótulo. Entendeu? Nós somos aquilo que nós decidimos ser, porque nós somos co-criadores com um criador. Sim. Entendeu? Nós temos essa capacidade, nós temos o livre-arbítrio. Sim. Nós temos inteligência, nós temos capacidade. E uma vez que nós entendemos tudo isso, a gente consegue sobrepujar os desafios. Eles vêm. Minha vida continua tendo desafios, não são aqueles, são diferentes. Mas a diferença é como nós vemos, como nós reagimos,
as ajudas que nós buscamos e o que nós fazemos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com o nosso tempo, as nossas ações. É isso, querida. Muito obrigada. E para finalizar, que é de praxe, você tem uma pergunta para mim? Eu tenho. Me fala do seu livro, porque eu também li seu livro, adorei. O Não Há Nada a Rejeitar. O Não Há Nada a Rejeitar, Muitas Coisas a Rever, ele nasceu de uma questão técnica mesmo da psicanálise, né? Eu gosto muito de Jung. Jung, ele acreditava na alma mesmo, na essência do ser humano, no invisível, e isso me encantou. Uhum. E quando eu decidi escrever, era para ser um livro bem técnico. Mas aí coisas aconteceram, e aí quando eu escrevi, saiu mesmo do coração de experiências de pacientes e experiências minhas. Esse livro também me curou de várias formas, eu passava por algumas coisas bem difíceis. E nele eu coloquei uma linha do tempo mesmo do processo de autoconhecimento, porque as pessoas acham que é simples, né? Vou me autoconhecer e vou curar tudo. E muitas vezes a gente passa pelo processo, ressignifica, mas às vezes a gente volta a repetir o padrão. Uhum. Aí a gente se sente culpado, porque a gente voltou para aquele lugar que não era para estar, eu voltei a fazer o que eu não podia fazer. Então eu conecto cada capítulo, essa coisa de, eu subi um degrau, subi 3 degraus, depois eu desci 2. Aí subi 5, desci 1, porque faz parte do processo, nós somos seres humanos. Sim, exatamente. E no final do livro, é uma das coisas mais importantes no processo de autoconhecimento, da integração da sombra, é aquilo que você faz, que eu acho lindo. Quando a gente ressignifica um trauma, uma dificuldade, um histórico familiar, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Isso é do ser humano, é da alma. Uhum. Por isso, muitas pessoas fazem trabalhos incríveis a partir das suas dores. A gente pega aquilo e a gente serve o outro com aquilo. Né? A gente viveu, passou o pão que o diabo amassou, desculpa o termo, e aquilo se transformou numa coisa tão linda que você vai entregar para o outro com muito amor e carinho. Uhum. Então, você vai servir o outro. Sim. Que é o que você fez com a sua história. Sim. Então, é sobre isso o meu livro. Perfeito. Muito obrigada, excelente. Adriana, por estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. É isso. Até a próxima. Até mais. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.